Senhor. O Senhor é uma bênção em nossas vidas. Obrigado por acreditar no nosso ministério. Que Deus continue abençoando a vida do Senhor. Irmãos, minha esposa não pôde estar comigo, porque como eu tenho um filho pequeno, aí ela falou assim: manda a paz para os irmãos, mas a paz. Amém? Amém. Glória a Deus. Todos acharam o livro de Apocalipse? Amém. Depois de Cristo, capítulo 3, verso 8, diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta, a qual ninguém pode fechar, e tem poucas forças, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Glória a Deus. Os irmãos podem se aceitar glorificando. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Como outra vez, eu já sei que o povo é o povo pentecostal, gosto da glória a Deus. Aleluia. Então os irmãos fiquem à vontade. Eu queria agradecer a Deus mais uma vez pelo povo abençoado que vai lá no céu. E eu vindo de lá para cá, eu comecei a meditar e dizendo: Deus, o que eu vou trazer para o seu povo? E Deus fala assim: filho, fala para o meu povo no seguinte tempo: não saia debaixo da cruz. E me deu esse verso. Deus começou a me dar um entendimento para você entender um pouquinho a história. Eu queria narrar essa história. O livro de Apocalipse foi escrito 990 anos depois de Cristo, narrado por um homem, um apóstolo chamado João, na ilha de Pátimo. A ilha de Pátimo era uma ilha onde todos que pregavam a heresia era lançado lá e ficava até a morte. E antes de esse apóstolo chamado João ser lançado nessa ilha chamada Pátimo, ele foi lançado no caldeirão fervendo em azeite e saiu de lá sem nenhuma ferida, sem nenhuma queimadura, porque Deus tinha feito uma promessa para ele. E quando Deus faz uma promessa para o homem, faz uma promessa para a mulher, você pode ter certeza que Deus cumpre com aquilo que Ele faz. Pode demorar, mas que Deus vai cumprir, Ele vai. E agora esse homem chamado João, ele acorda na ilha de Pátimo uma revelação apologética sobre a história, sobre a igreja de Ásia. E quem é amante da Bíblia Sagrada, gosta de ler a palavra, sabe que esse livro não foi escrito pelo apóstolo João, mas sim narrado pelo apóstolo. Quem escreveu esse livro foi um jovem chamado Alexandre, que estava preso na ilha de Pátimo junto com o apóstolo João. E este menino pegou um papiro, pegou a pena, e João começou a narrar uma carta às 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas da Ásia, nós sabemos que foi uma carta para cada igreja. E a carta que mais chama a atenção do povo é uma carta que vai à igreja de Filadélfia. Uma carta chamando a atenção da igreja, falando para eles que Deus tinha colocado uma porta aberta. E as outras igrejas tomaram algumas borrachadas, as outras igrejas foram exaltadas, mas a igreja de Filadélfia não. A igreja de Filadélfia, Deus falou para ela que tinha uma porta aberta. Fala de porta aberta, nós falamos de milagre, de maravilha, nós falamos de bênção entrando na sua casa. Quem não quer receber uma profecia, que você venha ter uma porta aberta para você? Todos nós queremos, pastor Jura. Alguém chega falando: Deus está falando que a porta está aberta para você. É bênção de Deus entrando na sua vida. E a igreja de Filadélfia recebeu esta profecia: igreja, tem uma porta aberta para você. E agora eu começo a admirar, porque quando nós começamos a meditar na palavra e nós começamos a entender o que o apóstolo João queria dizer, a revelação do próprio Jesus àquela igreja, nós ficamos admirados, ficamos felizes e também começamos a entender o que Jesus. Porta aberta não é para qualquer um.
Porta aberta não é para qualquer pessoa, porta aberta é para pessoas que têm compromisso com a palavra, é pessoas que querem conhecer a verdade e praticar a verdade. Se você ler o texto mais embaixo, a Bíblia diz assim, que tem poucas forças. A igreja de Filadélfia estava passando uma época onde eles já não estavam mais com força, eles não queriam mais caminhar, eles não queriam mais andar na palavra, eles não queriam mais, porque eles estavam cansados, estavam oprimidos. Agora eu começo a entender, quando o apóstolo Paulo diz nas suas cartas, quando estou fraco é porque eu estou forte. Quantas pessoas que adentrou aqui já não passou por essa época? Eu mesmo já passei uma época que eu ia para a igreja, pastor Júlia, mas eu não queria adorar, eu não queria estar lá, mas eu estava lá, porque alguma coisa me chamava para estar lá, mas eu não queria. É um tempo de fraqueza. Todo crente passa por essa época, todo crente passa pelo tempo que você não quer, mas você está, você não queria, mas você está lá. Sabe o que é isso? É os verdadeiros adoradores, mesmo na sua fraqueza, está lá para adorar o Altíssimo, mesmo com os seus problemas, ainda continua acreditando na promessa. E eu vejo que nessa igreja tem pessoas que creem na promessa, eu vejo nessa igreja que tem pessoas que acreditam ainda no milagre sobrenatural. A igreja de Filadélfia, ela estava neste momento, que nem o apóstolo Paulo. E eu entendo que na sua maior fraqueza é onde você mostra a sua maior força. Porque não era para estar, mas está. Não era para ficar, mas está lá. Não era para adorar, mas está adorando. Porque o inimigo vem com setas, vem com pratos, querendo te afastar da presença de Deus. Mas mesmo assim você pisa na cabeça e diz, ainda eu vou adorar. Porque nós sabemos que o maior milagre vem do céu. Sem ele não tem solução. Se o Deus dos céus que fez os céus e a terra, não tem milagre. E eu entendo que o apóstolo Paulo diz assim, é aí que eu sou forte. E se você ler mais adiante, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Porta aberta tem que ter compromisso com a palavra. Porta aberta, você quer milagre? Você tem que andar. Não vem falar para mim que não dá para fugir da tentação, que dá. José, olha lá José, vamos lá no livro de Gênesis. Vem aquela mulher de Potifar toda bonitona para José. O que José fez? Pegou e saiu correndo. E tem camarada, pastor, que quer bater de frente com o pecado. E não é assim, é melhor você fugir. A Bíblia diz, fugir do pecado, fugir das tentações, glória a Deus, fugir do pecado, guardar a palavra de Deus, mesmo na sua fraqueza. Aleluia. E a igreja de Filadélfia, ela guardava a palavra de Deus. Se você for ver o texto e entrar na escatologia bíblica, nós entendemos que a igreja era a igreja de Filadélfia que estava passando o maior crise que estava naquela época na igreja da Ásia. Era maior, mas não. Eles guardavam a palavra de Deus e não negavam o nome de Jesus. E nós vemos no meio da nossa geração pessoas negando o nome de Jesus a todos. Pessoas negando o nome de Jesus por um prato de lentilha. Olha o que Jesus fez. Se você ler a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4 em diante, nós vemos Jesus sendo levado para o deserto, jejuou 40 dias e 40 noites. E agora Jesus é tentado pelo próprio diabo. E a única vez que eu vejo que Satanás não mentiu. Satanás pegou Jesus, colocou no alto do templo e disse assim, tá vendo isso aqui, ó? Tudo é meu, Jesus. Tudo é meu. Ele não ia mentir para Jesus. Ele estava falando a verdade. Eu te dou se você prostrar a mim. Jesus, ele ia ter tudo. Prostrar a Satanás. Para trás de mim, Satanás. Só um Deus adorarás. Essa foi a palavra de Jesus. Agora no nosso meio, pastor, nós
coisas deste mundo. Guarda a palavra de Deus, que Deus tem uma porta aberta para você. Aleluia! E agora eu começo a me maravilhar, porque Deus começou a me dar uma revelação bíblica sobre a vida deste homem chamado João. João, aproximadamente, quando foi chamado com seu irmão chamado André, ele foi chamado, ele tinha aproximadamente 20 a 25 anos de idade. Ele era jovem, era o discípulo mais novo que estava. João, quando ele começou a caminhar com Jesus, se nós lemos a Bíblia Sagrada, os livros sinóticos, nós vemos que João não fala muito. João só observa, João só olha, João só aprende. Agora nós vemos João, aquele discípulo observador, o mais novo. E nós lemos, se nós ler a carta, nós vemos que João tinha 3 nomes. Ele chamava o presbítero, chamava o ancião e o discípulo. João, ele era o discípulo que Jesus mais amava. João era o discípulo que Jesus mais admirava. Porém, João era observador. Se nós lemos a Bíblia, começamos a meditar, nós vemos quando Jesus estava a caminho para curar a filha de Jairo. Veio uma mulher com fluxo de sangue, todos conhecem essa história. Foi tocar na obra de Jesus, passou por um processo, tocou e foi curada. Quando ela foi curada, Jesus falou assim: alguém me tocou. Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, tem 5.000 pessoas te seguindo. Como o Senhor me diz agora que alguém te tocou? Todos te oprimem, todos te apertam. E Jesus agora olha para Pedro: Pedro, alguém me tocou. Mas quando Pedro falou com Jesus, Pedro falou dando bem aquela risada. Falou: Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, não faça isso. Agora Jesus fala e aquela mulher se apresenta: eu curei, eu fui curada. Sabe quem estava do lado de Jesus? João. João, ele viu a cura da mulher do fluxo de sangue. Nós vemos também na história no livro de Marcos, quando 4 homens pegaram um aleijado, subiram pela janela, subiram pelo telhado, abriram uma brecha no telhado, desceram aquele aleijado e Jesus curou aquele aleijado. Sabe quem estava lá do lado? João, o observador. Nós vemos agora João participando de todas as cenas milagrosas de Jesus. Quando Jesus estava no barco, o vento estava soprando, o mar estava bravo. Ai, comandar, subir terra, acompanhar. Tem gente que está passando por isso, pastor Júlio. O barco está balançando, o vento está soprando na sua vida, o mar está bravo. Você precisa de ajuda. Acorda, Jesus. Acorda, Jesus. Mas crente, pastor, como eu vou acordar Jesus? Nós aprendemos na Bíblia Sagrada que Jesus te chamou só para uma coisa: para ser um adorador. Quer um segredo para acordar Jesus? Santo, santo, glória a Deus, santo, aleluia. Santo é o Senhor. Adore. O segredo está na adoração. Aleluia. O segredo está em você guardar a palavra. Agora os discípulos, quando viram aquela tempestade, olha quem foi chamar: João não, Pedro, Tiago e André. Pedro balançou Jesus desesperado, porque Pedro era um discípulo meio bruto. Ele era um camarada que era impossível, pastor. Ele era um camarada, não era assim, era bruto. Pensa no camarada bruto. Ele ia na brutalidade. Ele queria fazer tudo desespero. Mas João só observava. Agora Pedro foi balançou Jesus: agora, Jesus, o nosso barco vai afundar. Jesus olha dentro do olho de Pedro e diz: Pedro, homem de pouca fé, Pedro. E
Deus mandou o mar se calar, mandou a tempestade se acalmar. Aleluia. Sabe quem estava do lado de Jesus nessa hora? João. João foi o único discípulo que recebeu a promessa que ia ver Jesus voltar. Muitas pessoas não entenderam, mas ele foi o único discípulo que subiu até o céu e viu o seu próprio trono. Como assim, pregador? Livro de Apocalipse diz que tinha 24 tronos, 12 tronos da tribo de Israel e 12 tronos dos discípulos de Jesus, os apóstolos. Pensa agora João subindo no céu, lá na ilha de Pátimo, e olhando o seu trono escrito João. Aleluia. Pensa você subir no céu e vendo sua coroa. Amém. Lá na minha coroa. João, ele tinha motivo. Sabe por quê? Ele sempre guardou a palavra de Deus. Glória. Ele sempre andou com Jesus. Eu lembro uma passagem no livro de João, capítulo 11, que ele mesmo narrou. Porque se você lê o livro de Sinótico, que é Mateus, Marcos e Lucas, alguns livros que foi escrito para Roma, outros livros que foi escrito para os Hebreus, você fica admirado, mas quando você lê o livro de João, você fica apaixonado. Quem lê o livro de João sabe o que eu estou falando. Você vê lá nas epístolas de João, ele fala: filhinhos, não pequeis, mas por acaso se vocês pecar, tem um advogado no céu, que é Jesus, ele é fiel. Olha as palavras de João. João diz lá no primeiro livro dele, livro de João, Evangelho de João, capítulo 1: eu vim para o que eram meus, e os meus não me receberam, e todo aquele que me recebeu fez parte de ser filho de Deus. As palavras que João toca é diferente. As palavras que João escreve é diferente dos outros escritores. Ela mexe com nós. Se você não está perdendo uma boa leitura, leia que você vai se apaixonar por ele. E nós começamos a entender porque João foi o discípulo privilegiado. Porque Pedro, quando ele foi ser crucificado, ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça. André, ele foi queimado vivo. Tiago foi degolado. Bartolomeu, seu coração foi arrancado. Todos os discípulos foram martirizados, menos João, porque Deus tinha promessa com ele. Pensa agora, João. Eu começo a lembrar que quando estava o melhor amigo de Jesus, Lázaro, Marta e Maria, a Lázaro, avisa a Jesus que Lázaro está doente. Lázaro fica na terra. Pastor, posso dizer, pastor? Lázaro, ele fica. Jesus fica lá em Jerusalém. E quando Jesus resolve aí, Lázaro já está morto. E quando Jesus chega perto da cidade, Marta fica sabendo, alguém pode para Marta, Jesus está na porta da cidade. E Jesus agora, Marta, sai correndo ao encontro de Jesus. E quando chega perto de Jesus, olha as palavras dela: Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A Bíblia nos fala que Jesus chorou, capítulo 11, versículo 35. Muitos pregadores falaram que Jesus chorou por causa da morte de Lázaro. Eu não concordo, porque sabe por que Jesus chorou? Pela atitude de Marta. Sabe o que Marta queria falar com Jesus ali? Jesus, aquelas palavras: quando tinha festa, o Senhor estava aqui na hora certa. Quando tinha banquete, o Senhor vem na hora certa. Tem crente, pastor, que adentrou nessa igreja hoje, que fica querendo encostar Deus na parede. Ah, Senhor, se o Senhor não fizer na minha vida, manda subicar e ovaia. Ah, Senhor, se o Senhor não agir na minha vida, eu não vou te adorar mais, eu não vou fazer mais. Dai, ó vasto, midoromandaia.
filho. Manda subir daí a candafaia. O meu Jesus conhece o teu coração. Ele sabe o que ele fez. A mandar subir daí. Para você ver que é Deus falando contigo. Você está passando por um problema que só Deus pode resolver. E tu falaste com Deus dessa forma. Daí a domingo, daí a paz. Deus, age na minha vida, porque eu não estou aguentando mais. Lembraste quando você estava varrendo a sua casa e você paraste por um momento e começava a fazer pequenas orações. O meu Deus manda lhe dizer, filha, Ele está agindo. Glória a Deus. E manda mais assim Jesus te falar. Ele te ama. Ele nunca te abandonou. Ele nunca te deixou. Lembra aquele dia que aquela colega sua falou palavras que te entristeceu muito. Você chegou na sua casa, sentou na sua cama e começou a chorar. O meu Jesus estava do seu lado. Quando você achava que estava sozinha, o meu Jesus estava do seu lado. E não se preocupa, porque Ele está trabalhando na sua causa. E Ele vai agir sobrenatural, filha. E não se esqueça que Jesus te ama e Ele peleja pela sua vida. Assim diz o Senhor. Não adianta, pastor Júlio, querer colocar Jesus na parede. E Marta queria fazer isso. Jesus, na hora da festa tu estava aqui, na hora do banquete o Senhor vinha na hora certa. A Bíblia diz agora que Jesus chora. Quantas palavras minha e sua não faz Jesus chorar lá no céu? Porque Jesus, a Bíblia diz que Ele é advogado fiel. Glória a Deus. É a palavra que fala. Glória a Deus. Que Ele está lá intercedendo por nós. Aleluia. Sabe o que Jesus está falando? Eu confio nela. Glória a Deus. Eu acredito nele. Eu sei que ela vai conseguir. Eu sei que ela vai conseguir. E nós decepcionamos a Jesus. Por causa de pequenas atitudes, nós entristecemos o coração de Deus. E Jesus chora. E a Bíblia diz agora que Jesus chorou. Agora, quando Jesus entra na casa de Marta e Maria, olha o jeito que Maria vai, pastor. A Bíblia nos relata que Maria se prostra no pé de Jesus e começa a adorar Ele. Olha, depois da adoração que Maria fala: Jesus, se tu viesse antes, meu irmão não teria morrido. Você concorda comigo que é a mesma palavra que Marta falou? Mas com atitude diferente. Primeiro adorou. Glória a Deus. Primeiro adorou. Eu já estou sentindo pessoas assim entendendo o que o Espírito de Deus quer falar nessa noite. Primeiro adorou. Glória a Deus. Primeiro adorou. Glória a Deus. Glória a Deus. Se prostrou, adorou. Aí Jesus olha para Maria e fala assim: Maria, esquenta não. Esse é o poder agora de Deus. E todos conhecem a história. Depois Jesus manda chamar e ressuscita Lázaro. Sabe quem estava acompanhando Jesus nessa hora? João, ele viu ser ressuscitado Lázaro. Ele viu essa cena. Agora o que mais me intriga é quando Jesus pega assim: vamos subir ao monte. Chama os 12 discípulos para subir ao monte. Dos 12 discípulos, chama 3: Pedro, Tiago e João. E dos 3, a Bíblia relata que chama um no particular. Que ele chama? João, o discípulo. Na hora que Jesus sabia que ia morrer, ele sabia que ia ser preso, ele chama. Porque ele sabia que o João era observador. João seguia a palavra dele. Até quando Jesus vai precisar confiar mais em você?
Até quando Jesus vai falar, não, eu confio nela, eu confio nele, eu confio no ministério dela, eu confio no ministério dele. Glória a Deus. Pastor, eu estou sentindo a presença de Deus. Deixa eu ver. Aleluia. Agora, Jesus prepara a Santa Ceia do Senhor. Olha que coisa linda. Quem não leu essa história? Jesus preparou a Santa Ceia. E no meio da Santa Ceia, Jesus diz assim: um de vocês vai me trair. Pensa a confusão que teve. Pensa a briga que teve na situação. Pedro olha para André e fala: e André, quem será que é? Bartolomeu fala para Tomé: Tomé, e aí Tomé? Que história é essa que o mestre está falando? Como de nós vai trair? Quem será? Começaram a discutir entre eles: quem vai trair o mestre? Entre vós tem um traidor. Na nossa geração hoje, nós traímos, sabe o que? Jesus como? Confiança. Jesus confia em você. Você acaba traindo, acaba decepcionando a Deus, acaba entristecendo o Espírito de Deus. Nós aprendemos na Bíblia Sagrada que o nosso tempo é o tempo do Espírito Santo. Nós não podemos sujar ele. E nós envergonhamos a Jesus, traímos ele porque nós deixamos se corromper pelos costumes de hoje. Mas eu creio que nessa noite vai sair pessoas que Jesus pode falar: eu confio nela, eu confio nele. Aleluia! Olha agora como João chega no Jesus. Pastor, vem cá, pastor. Posso fazer? Vamos fazer uma pergunta aqui. O pastor é Jesus e eu sou João. Pastor, posso fazer uma coisa que você faz aqui? Pastor, o senhor pode sentar ali? Eu passo por senhor. Glória. Eu não conheço o senhor, mas o negócio vai ser forte. Olha aqui. Olha que João faz. A Bíblia relata que João deita nos seios de Jesus. E diz assim: mestre, quem é? Vamos lá, pastor. Olha que João faz. Ele deita no peito de Jesus e diz: mestre, quem é? Sabe qual foi a resposta de Jesus? É aquele que eu molhar o pão e der na boca. Eu aprendo que o único dos 12 que sabia que era o traidor era João. Era João, pastor. O único que sabia que era Judas o traidor era João. Porque Jesus molhou o pão e deu na boca de Judas. E disse assim ainda para Judas: vai fazer o que tem que fazer. E os outros discípulos, a Bíblia que relata isso, pensou que ele ia comprar alguma coisa, porque ele era um tesoureiro, ele que andava com a bolsinha do dinheiro. Mas não, João sabia que Judas era o traidor. Sabe o que eu aprendo com isso? E eu creio que você vai aprender essa noite também. E quem Jesus confia, ele revela as coisas ocultas e profundas. E quem Jesus confia, ele abre a porta para você. Ele revela para você algo sobrenatural. Aleluia! Pastor, sabe o que eu pedi para esse homem aí? Levanta a mão, pastor. Deus me mostrou algo muito grande sobre o senhor. O lugar onde o senhor está é lugar de honra. E Deus manda ali falar essa noite: tu pediste muito. Tu pediste muito. E Deus está falando para ti. Lembra, 2 anos e meio atrás, que Deus usou um profeta falando que ia te levar para os 4 cantos da terra? Para você ver que é Deus falando contigo. Esse profeta estava com um terno preto, uma gravata azul e uma camisa branca. E Deus está mandando falar assim: céu, está na hora. Chegou o momento de eu te honrar nessa terra. Aguarde, verá, ainda este ano, filho, eu vou te levar para uma terra desconhecida, porque